Muito bem, espero que você podia participar com grande alegria nesses hinos, talvez alguns hinos novos que você pode aprender também e juntos poder adorar a Deus. É muito precioso que a gente pode ter esse privilégio de poder cantar esses hinos, aprender novos hinos, sempre um tempo muito bom. E a letra também, como o André falou, preparando o nosso coração para a mensagem. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Malaquias, capítulo 1. Malaquias, bem fácil de achar. Se você achar o Evangelho de Mateus, você volta um livro para trás e você está no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E ele está tratando com o povo, exortando eles para darem o seu melhor para o Senhor. Malaquias capítulo 1, eu quero ler com você o versículo 6. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Eu estou usando aqui a atualizada, então se você vai poder seguir na tela aí junto com o Humberto está nos ajudando, ou você pode olhar na sua Bíblia também. Malaquias capítulo 1, versículo 6 diz assim: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós que dizeis, em que desprezamos o teu nome? Vamos orar. Senhor, nos ajuda a entender que adorar o Senhor é um grande privilégio. Adoração não implica apenas cântico, implica nosso viver diário em todas as situações. Nos ajuda a aprender de Israel, das suas falhas, das suas dificuldades, e compreender que muitas vezes eles são reflexo das nossas próprias dificuldades, das nossas próprias falhas, do nosso pecado também. Abençoa a Deus esse momento que estamos diante do Senhor na sua palavra. Peço a Deus que o Senhor nos dá sabedoria, entendimento, a mim também, olhando esse texto, e nos ajuda, Deus, poder adorar o Senhor com o melhor, com aquilo que o Senhor merece. Ó Deus, por isso desejar eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, adoração é um tema extremamente importante, é um tema permanente na Bíblia. Se você começa de Gênesis até Apocalipse, a gente vai perceber que o centro de todo o contexto, a discussão final, é sempre uma questão de adoração. Talvez uma boa maneira de definir adoração é para o judeu era um inclinar, um dobrar-se, chegar diante de Deus e reconhecer a sua autoridade, a sua pessoa. Mas a chave da adoração não é simplesmente um ritual exterior, uma atitude externa. Também Deus ele estava olhando muito o coração, a realidade interior de cada um. Malaquias capítulo 1 ele nos ajuda para entender essa diferença. Os israelitas no tempo de Malaquias, eles chegaram depois de anos e anos lembra, nós estamos no final do livro, o último livro do Antigo Testamento, e eles estão desde o livro de Êxodo, que eles aprenderam de Moisés, toda a lei, todo o ritual, toda a prática que eles deveriam ter, gerações, eles foram levados cativos para uma outra nação, eles estavam impedidos de adorar a Deus da maneira como Deus tinha prescrito na sua palavra. Eles tinham criado sinagogas, que eram pequenos lugares onde eles podiam se reunir, e até que eles voltaram para a terra, podiam reconstruir o seu templo e voltar à prática de todos os rituais de adoração. Só que eles estavam cansados. Eles perderam a realidade de quem Deus era. Por isso Malaquias ele nos ajuda a entender a realidade da adoração. Deus ele faz um chamado para o povo de Israel, ele faz um chamado para o seu povo em todo o tempo sobre a importância de adoração. A adoração a Deus ela exige o nosso melhor. E eles aqui apareciam para louvar Deus basicamente porque era hora de ir para o culto, era hora de estar no templo, era hora de realizar as obrigações. O corpo deles estava presente, mas eles não estavam adorando Deus como Deus queria ser adorado. Estavam cumprindo o ritual, estavam cumprindo as regras, mas o coração deles não estava lá. E muitas vezes eles até perderam o entendimento do que Deus estava falando. Para você perceber no texto, nós vamos ver agora,
Na verdade, eles estavam até dizendo, mas qual é o problema? Você viu aqui no versículo 6, quando o texto termina, em que desprezamos o teu nome? Deus está dizendo, olha, eu estou falando que vocês estão me desprezando e vocês nem entendimento vocês têm sobre isso. Na verdade, eles estão dizendo, nós estamos aqui, não estamos, Senhor? Nós estamos diante de você, não estamos? Eles estavam pensando que estava tudo bem, mas não estava. A adoração a Deus exige o nosso melhor. Eu quero olhar para esse texto do capítulo 1, e Malaquias muitas vezes a gente conhece mais por causa do capítulo 3, né? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e é extremamente importante. Mas realmente o capítulo 3 ele é um resultado do capítulo 1 e 2, porque o problema, as ofertas, eram um resultado da falta de entendimento deles sobre adoração. Eles não estavam ofertando, eles estavam ofertando mal porque eles não estavam entendendo a adoração a Deus, que começa muito antes do que isso, algo muito mais profundo no coração deles. Então eu quero olhar com você no capítulo 1 e nós vamos fazer como se estivéssemos descendo para ver a raiz. Nós temos a árvore, tem os frutos, e aqui nós estamos tendo essa falta de adoração. Mas qual que era o problema que estava acontecendo no coração do povo? Como é que eles estavam adorando a Deus? Qual é o problema que eles estavam tendo? E como isso serve de instrumento para nos ajudar em nossa adoração, para que nós não caiamos no erro que eles caíram e nós podemos adorar a Deus do jeito certo. Adorar a Deus bem, adorar a Deus com o nosso melhor, porque Ele exige o nosso melhor. E nós vamos ver isso no texto. A primeira coisa que nós vamos encontrar aqui está nos versículos 7 até o versículo 9. Deus vai mostrar para eles, quando eles dizem que nós estamos desprezando o seu nome. Então a primeira coisa, a primeira atitude de adoração que eles não estavam tendo, que eles estavam tendo errado, nós encontramos nesses versículos. Olha comigo o versículo 7 até o versículo 9. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, nós vimos esses 3 versículos, e o primeiro problema dos judeus é que eles estavam adorando a Deus com as sobras da adoração. Deus ele faz um teste aqui da adoração. Ele faz uma pergunta para ele, você está dando para mim o que é o melhor? E ele começa para corrigir a adoração errada deles. Ele faz uma pergunta, experimenta dar isso que vocês estão trazendo para mim, experimenta trazer essas sobras e dar isso para o seu governante, dá isso para o prefeito da cidade, dá isso para alguém importante. Você não faria isso, você não daria o resto, as sobras, mas Deus está dizendo, é isso que vocês estão fazendo comigo, vocês estão dando as sobras da adoração. E eu acho que é bem interessante definir a palavra profanar aqui, porque ele vai citar várias vezes. A palavra profanar é descuidar, é manchar, ofender a Deus. Deus ele estava se sentindo ofendido, estava se sentindo desprezado. Por quê? Porque Deus merece o melhor. A nossa adoração exige o melhor. E quando estamos falando sobre adoração, como eu já citei, não está falando simplesmente dos cânticos, não está falando simplesmente de estar presente na igreja. Está falando do nosso dia a dia, de cada um dos nossos dias que Deus nos permite viver. Você está adorando Deus da maneira correta? Porque os judeus aqui eles estavam desprezando, eles estavam dando as sobras da adoração deles para Deus. Olha a maneira como Deus se expressa para eles. Veja comigo o versículo 10. Deus diz assim, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de balde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Pode imaginar palavras tão duras como essa? Deus ele está sentindo do povo o desprezo deles. E ele fala, olha, melhor fosse vocês nem realizassem culto, vocês nem chegassem diante de mim, porque quando vocês chegam diante de mim, isso, ele diz aqui, eu não tenho prazer em vós.
Eu não vou aceitar a sua oferta. Pode imaginar Deus dizendo isso para nós? Chegando diante dele, trazendo nossas ofertas, e Deus dizendo, eu não quero, porque eu quero o seu coração. Eu quero você todo junto comigo. Deus está dizendo para eles, vocês não estão me levando a sério, porque vocês estão me dando aquilo que sobra. Irmãos, nós precisamos ser cuidadosos com nossa adoração. Adoração, como eu disse, não é simplesmente na igreja, não é simplesmente nos cultos. Eu acho que você pode entender bem isso. Nós estamos há quase 3 meses agora sem os cultos presenciais na igreja. Mas estamos tendo esse culto que nós estamos realizando juntos. E esse culto é tão importante tão importante como o culto que nós temos na igreja. É tão importante quando nós estamos falando, cante junto conosco, adore a Deus, abra a sua Bíblia, não tenha preguiça de olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus diz, de amar a Deus e contribuir com suas ofertas, de amar o Senhor e trazer na cesta de amor, ou contribuir, graças a Deus, por cada um de vocês que tem permanecido fiel, tem permanecido firme, tem permanecido dedicado a Deus nessas áreas. Mas é muito mais do que isso, é o nosso levantar, o nosso deitar. Não existe o sagrado só quando estou na igreja, quando estou com os irmãos, então isso estou celebrando a adoração a Deus. E quando eu estou trabalhando de segunda a sexta, de segunda a sábado, então isso é secular. Não, na vida do crente tudo é sagrado, amém? Tudo é importante para Deus. A adoração a Deus exige o nosso melhor. Quando eu estou educando meu filho, quando estou demonstrando amor para minha esposa, quando estou agindo com amor, quando estou testemunhando de Cristo para outros, isso é adoração. Todas as áreas da nossa vida falam sobre a adoração a Deus, por isso deve ser o nosso melhor. Tudo aquilo do que depender de você, de fazer o seu melhor, você precisa fazer e não dar as sobras para Deus. A adoração a Deus exige o nosso melhor. E a adoração dos judeus aqui, Deus está dizendo, vocês estão me adorando com as sobras. E eu não quero isso. Segunda coisa que Deus vai nos mostrar, dos versículo 11 até o versículo 12 aqui, ele vai dizer o seguinte, olha comigo. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso, trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é a sua comida, e isso é desprezível. Versículo 13, e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. A segunda característica da adoração dos judeus, descendo um pouco mais, para a gente ir até a raiz, estamos identificando o problema, eles estavam dando as sobras da adoração, e a segunda coisa que Deus diz é que a adoração deles era uma adoração cansativa. Muito bem, voltando aí ao nosso texto, estamos falando sobre a adoração cansativa, estamos falando que Deus ele exige o nosso melhor, e a adoração dos judeus estava falhando nisso. Eles nos mostram um aspecto negativo, então eles estavam dando as sobras da adoração, Deus mostra isso para eles, eles tinham uma adoração cansativa também. E terceiro, eles estavam tendo agora uma adoração ignorante, no sentido correto da palavra, né? No sentido verdadeiro. Ignorante no sentido da falta de entendimento deles. Versículo 12 mostra isso. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Eles, na verdade, estavam tendo nojo dos sacrifícios. Aqueles sacrifícios de sangue, e realmente não era uma cena, muitas vezes a gente usa flanelógrafos e conta as histórias para as crianças, mas mostrando o tabernáculo, mas era uma cena realmente chocante. Mas Deus tinha um propósito com isso, para que eles pudessem entender o significado do que aquele sacrifício representava. Representava que um inocente teria que pagar o preço, que o pecado ele tem uma consequência. E envolve o preço, um pagamento precisa ser feito, a justiça precisa ser restabelecida. E Deus os sacrifícios tinham esse propósito, os animais que eles traziam tinham que ser o melhor.
porque eles estavam apontando para aquele Salvador que iria vir, a semente da mulher que iria redimir o homem. Por isso o versículo 13, na metade do versículo, ele diz: vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Vocês não trazem o melhor, vocês trazem aquilo que resta, vocês trazem aquilo que é ruim. Eles perderam o entendimento do que significava esses sacrifícios. Eles passaram a ter vergonha de Deus. Essa era a questão. Eles tinham vergonha de adorar a Deus da maneira como Deus tinha pedido para ser adorado. Tem uma história de alguns anos atrás. Eu tinha um Del Rey e eu levava a Diana para a escola. Ela era pequenina, estava na 8ª série, e às vezes tinha dias de chuva, aqueles dias de Curitiba bem típicos, muito frio, e levava ela para a escola, e depois no horário da saída, 11h30, meio-dia, eu estava lá para pegar ela de volta. Aí um dia, e esse Chevette era um Chevette simples, era um Chevette velhinho, azul, e aí eu estava saindo da escola, um dia ela falou: pai, posso fazer um pedido para você? Eu falei: pode falar, Di. Eu não quero mais que você venha me buscar. Eu falei: mas por que, filha? Ele disse: porque seu carro é velho e as outras crianças ficam rindo de mim. E eu falei para ela: como é que os seus amigos vão para a escola? Ela falou: eles vão a pé. Eu falei: então fala para eles: ó, eu vou de carro. Ou seja, não tenha vergonha de Deus. Às vezes Deus está tendo tem um pedido que era distinto do que qualquer outro Deus fazia, e eu acho que diante de outros deuses, Deus ele faz um pedido, a maneira de ser adorado que ele pediu aqui no tabernáculo, no templo, era muito distinto, mas eles tinham um propósito. Eles tinham um propósito de apontar para o Salvador. Então, irmãos, nunca se envergonhe de Deus. Nós precisamos adorar Deus e apresentar as pessoas a Jesus Cristo, pois Ele deu a sua vida por nós. A adoração a Deus exige o melhor, porque Deus deu o melhor dele para nós. Ele deu o seu Filho amado, o seu Filho inocente, e os judeus eles perderam de vista a mensagem do amor de Deus, que Ele enviaria o seu Filho bendito, o seu Filho inocente pelo pecado, para que se tornasse pecado por eles. Então a adoração deles era uma adoração ignorante, no sentido de faltava entendimento do porquê eles deveriam adorar a Deus. Nossa adoração, nós precisamos entender que ela é muito importante. A nossa adoração ela deve ser o melhor. Nós devemos adorar a Deus porque a adoração exige o melhor. Deus ele exige o nosso melhor, porque Deus deu o melhor dele por nós. E também a adoração deles acabou sendo uma adoração condenada. Olha o versículo 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Ou outra versão diz: o meu nome é grandioso entre as nações. Interessante que Deus fala algo para os judeus, porque talvez na mente deles, eles achavam que eles eram o único povo de Deus, o único povo escolhido. Paulo até explica isso em Romanos capítulo 2, capítulo 3, quando o judeu achava que ele tinha méritos diante de Deus por ser o povo que trouxe a palavra de Deus, por ser o povo escolhido de Deus. Mas Deus está dizendo para eles, e ele fala isso do versículo 11, quando ele diz: desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, trazido ofertas puras, porque meu nome é grande entre as nações. Talvez o judeu achava que Deus se resumia à sua adoração. Deus está dizendo: olha, eu sou muito maior do que isso. Há outros povos em outros lugares que estão me adorando, desde o nascente até o poente. Uma coisa que eu sempre penso é como Deus ele tem um dia reservado a cada domingo, desde o nascer do sol, lá no Oriente, até o pôr do sol no Ocidente. Nós temos pessoas adorando Deus, adorando Deus. Quando um culto termina, outro culto começa. Quando um culto termina, outro culto começa. Aqui, quando é 7h30 da noite, em algum lugar do mundo já foi 7h30 da noite, em outro lugar. E cada vez cultos em horários diferentes, em momentos diferentes, mas servos de Deus, pessoas que amam o Deus verdadeiro, o Deus vivo, estão adorando a Deus. E Deus diz aqui para eles: olha, a adoração de vocês é condenada,
E ele fala aqui no versículo 14, maldito seja o enganador. Essa expressão é bem importante, porque maldito significa sem a bênção da presença de Deus. Deus diz, eu não estou mais presente nisso, eu não tenho mais interesse nisso, meus olhos não estão mais voltados para isso. Maldito tem a ver com a ideia de sem mais a graça de Deus, a sua graça está retirada. Então, realmente o sentido da palavra desgraçado, sem mais a graça presente. Essa é a adoração que os judeus estavam apresentando para Deus. Não é triste isso? Para você ver o último livro da Bíblia, Deus no seu amor e misericórdia fala para eles, eu sou o grande rei, eu mereço o melhor e vocês estão me dando o pior. Deve ser uma grande lição para nós, como deve ser a nossa adoração. Já que esse era o grande problema do judeu, a adoração dele estava falhando porque não estava dando mais o seu melhor. Como deve ser a nossa adoração? Eu acredito que há um livro no Novo Testamento que destaca bem como deve ser a nossa adoração. Abre comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. E é tão interessante para ver. Eu acho que o escritor de Hebreus ele acerta na tampa quando ele fala o que ele fala nesses versículos. Hebreus 12, olha comigo versículos 28 e versículo 29. Hebreus 12, versículo 28 e 29. E aqui nós vamos encontrar um tipo de adoração que demonstra o melhor para o nosso Deus. Versículo 28 diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A nossa adoração precisa ser uma adoração consumidora. Tudo que os judeus estavam fazendo, tudo que era o resultado do que eles estavam tendo, nada mais era aquele cansaço, aquele desânimo, aquela falta de alegria na adoração a Deus, era consequências do coração deles. O coração deles estava longe do Senhor. Mas o que precisava ter é uma adoração consumidora. Uma adoração que transformasse o entendimento deles sobre quem Deus é. Tem a história de um menino que ele estava indo para a escola dominical e ele ganhou 2 moedas da sua mãe. E aí ele estava andando e ele fez o que todo menino faz muito bem. Estava correndo e aí ele acabou tropeçando e uma das moedas então caiu da sua mão e correu e acabou caindo dentro do bueiro. Ele tentou pegar ela, mas ele não conseguiu mais porque ela parou lá dentro do bueiro. Então esse menino pegou a outra moeda, ele olhou para o céu e disse, bem Deus, lá se foi a sua moeda. Por que será que sempre Deus sai perdendo? Por que será que é sempre Deus que fica com a moeda dentro do bueiro? Porque nós não podemos dar o nosso melhor para o Senhor. Imagine se Deus dissesse, ops, lá se foi seu oxigênio, lá se foi o ar que você respira, lá se foi a sua saúde. Deus ele está o tempo todo cuidando de nós. Nota como Hebreus descreve a maneira como nós devemos servir a Deus. Ele diz aqui, nós servir a Deus agradavelmente. Esse tem sido o tipo de adoração que você está prestando a Deus a cada dia, de modo que agrada a Ele, que realmente busca os interesses do Senhor com reverência, reconhecendo a posição que Ele tem em nossas vidas, o lugar de primazia, de primeiro lugar, o trono do nosso coração e um santo temor, uma realidade de que Deus está conosco, Deus está presente, Deus está comigo e Ele está com você aonde quer que você esteja, em todo o tempo onde nós estamos. Mesmo dentro dessa conjuntura difícil dos nossos dias, temos pessoas tão apreensivas, tão preocupadas, a situação de saúde, situação econômica, situação de governo, tantas pessoas estão tão preocupadas, mas nós podemos saber que Deus está presente. Por isso a nossa adoração precisa ser consumidora. Isso fala muito sobre o nosso coração e o nosso relacionamento com Deus, e o nosso coração e o nosso relacionamento com outros também. Amando a Deus
sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, nosso entendimento, e demonstrando esse amor também para aqueles que estão ao nosso redor. Adorar a Deus exige o nosso melhor. Como você está adorando a Deus? Nós deveríamos estar prontos para adorar a Deus sempre com o nosso melhor. Fazer o nosso máximo, o nosso melhor. Reconhecendo que Deus ele merece ser o principal em nossas vidas. Como você está adorando a Deus no seu dia a dia? Vamos adorar a Deus com uma adoração consumidora. A mesma adoração que Hebreus aqui descreve, como ele fala aqui, e ele diz, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus grandioso, esse é o nosso Deus poderoso, e Ele merece o nosso melhor. Vamos adorar a Deus assim, vamos adorar a Deus com todo o nosso coração, vamos adorar a Deus com toda a nossa dedicação, com todo o nosso temor. Porque aí sim você vai descobrir a alegria, você vai descobrir a tranquilidade, você vai descobrir o prazer de amar um Deus que é tão grande como o nosso Deus. E aí o resultado, tudo aquilo que nós damos, o que é? Nada mais do que aquilo que é o melhor que nós podemos dar. E talvez se o seu melhor é simples, não é isso que Deus está olhando, mas Deus está vendo o seu coração. Ele está vendo os desejos do seu coração, a intenção do seu coração. Por isso, dê o seu melhor para o Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós somos tão gratos porque a adoração ao Senhor é algo tão elementar, tão importante na sua palavra. Fala de nosso viver dia a dia, fala de nosso relacionamento com o Senhor em todo o tempo. Nos ajuda, Deus, naquilo que nós temos falhado. Nos ajuda a reconhecer que o Senhor é o grande Rei, que o Senhor é o Senhor dos exércitos, e o Senhor merece o melhor. Grande é o seu nome entre as nações. Obrigado a Deus porque há pessoas te adorando em todos os lugares, de povos, culturas, que estão entendendo o seu evangelho, entendendo a sua mensagem. E nos ajuda a Deus para fazer o mesmo, como seu povo, como sua igreja. Que nós, como igreja, primeira igreja batista regular, possamos ser encontrados fiéis ao Senhor, dando o nosso melhor onde quer que nós estamos. Talvez nós não temos conseguido realizar os cultos de modo presente na sua casa aqui, mas sabemos, ó Deus, que essa situação vai passar. Pedimos a Deus a sua misericórdia, a brevidade, e que o mais breve possível, ó Deus, nós possamos fazer isso, mas desde já em nossos lares, com nossas famílias, nós possamos fazer isso em nosso dia a dia, no nosso levantar até o nosso deitar, possa ser dedicado ao Senhor. Que nossa adoração ao Senhor sempre seja o melhor. Perdoa, Deus, nossas falhas, perdoa, Deus, nosso pecado, às vezes nossa falta de entendimento, nosso esquecimento de quem o Senhor é e como nós precisamos trazer nosso coração até a Tua presença. Nos ajuda, Deus, para adorar o Senhor, como diz o escritor de Hebreus, com essa adoração consumidora, como o Senhor, como fogo, nós podemos trazer nosso coração ao Senhor. E o Senhor conhece todo ele e sabe dessas dificuldades. E por isso, ó Deus, nós nos rendemos diante do Senhor nesse momento. E que nós possamos adorar o Senhor melhor. Que nós possamos adorar o Senhor com alegria. Que possamos adorar o Senhor com reverência. Possa ser algo que te agrada. E possa ser com santo e reverente temor. E é por isso que oramos e agradecemos e pedimos ao Senhor em nome de Cristo.